Boa tarde, quinta-feira, 3 de julho. Tá ansioso para o jogo de amanhã do Brasil na Copa do Mundo? Aqui em Bauru, uma família está dividida. Dentro da casa, o verde e o amarelo convivem em harmonia com o azul e o vermelho da bandeira colombiana. Pesquisa genética pode ajudar no desenvolvimento de jogadores de futebol. Hoje de manhã, uma casa de madeira foi destruída pelo fogo no Jardim Bela Vista. Os vizinhos ficaram assustados. O incêndio começou por volta das 9 da manhã. A casa de madeira, que fica na rua Santa Terezinha, no Bela Vista, ficou completamente destruída. 2 viaturas e 5 homens do Corpo de Bombeiros foram deslocados para conter as chamas. Foi um incêndio em residência de madeira, altamente combustível. Em poucos minutos a viatura chegou ao local aqui, fez o isolamento do local, confinamento e fizemos a extinção do incêndio. A casa estava vazia, ninguém ficou ferido. As chamas por pouco não atingiram o telhado da casa ao lado. Dona Olinda ficou assustada. Eu estava deitada, eu levantei muito cedo, depois voltei a deitar. E a minha vizinha que viu fumaça me chamou. Aí eu abri a janela, ela falou assim, Dona Olinda, tem fumaça ali. Aí eu levantei e falei, então deixa eu tirar umas roupas do varal, né? Fui tirar as roupas do varal, nisso já pegou fogo de uma vez. Aí ela me chamou o bombeiro. Então, mas já estava pegando aqui na minha casa também. Se não chega rápido, tinha pegado fogo na minha casa. A rua ficou interditada e o trânsito foi liberado no fim da manhã. O prédio da cadeia pública de Bauru começou a ser demolido hoje. O local, que fica na região central da cidade, estava desativado desde 2003. A área de 2.400 metros quadrados começou a ser preparada há cerca de 30 dias. Todo o madeiramento e as telhas do prédio foram removidos para só então dar início à demolição. Agora uma máquina trabalha no local para derrubar as paredes. O prédio, que durante décadas abrigou a cadeia pública e também o 2º Distrito Policial, estava há 11 anos desativado e trazia muitos transtornos aos moradores da região. Após a desativação, com a retirada dos presos, o imóvel ficou no local sem nenhum tipo de ocupação. E vinha trazendo transtorno porque estava sendo ocupado, principalmente por usuários de substância entorpecente, que incomodavam as pessoas vizinhas do imóvel e também aquelas pessoas que utilizavam-se da rodoviária. Nós agora, com essa demolição, com a limpeza do terreno e com, na verdade, ele sendo cercado, esperamos que isso acabe, né? O aval para a demolição do imóvel saiu há cerca de 1 ano após a aprovação da Comissão do Patrimônio Imobiliário do Governo do Estado. Como a área continua sendo da Secretaria da Segurança Pública, a expectativa é que seja construída no local uma sede para a Central de Polícia Judiciária, que hoje funciona em um prédio alugado na Avenida Rodrigues Alves. Atenção, motoristas! A Endurbe fez alterações no sentido de ruas de Bauru. Elas começam a valer amanhã. A partir de sexta-feira, a rua Engenheiro São Martem passa a ser mão única nas quadras 30, 31, 33 e 34. Os veículos só poderão subir no sentido centro-bairro entre as ruas Néderiça e Alípio dos Santos. No entanto, a quadra 32 continua com mão dupla. Segundo a Endurbe, isso é necessário para facilitar o acesso à Avenida Getúlio Vargas. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. Hora de saber como fica o tempo. As temperaturas continuam altas no meio da tarde, em pleno inverno. Veja os detalhes da previsão no mapa. Tempo estável em todo o estado de São Paulo e as temperaturas continuam em elevação. Em Bauru, a umidade do ar agora é baixa, está em 30%. Os ventos sopram fracos, a 4 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 15 e 30 graus. Amanhã as temperaturas ficam próximas disso. A mínima prevista é de 18 e a máxima de 29 graus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre futebol. Você vai conhecer uma pesquisa genética que pode ajudar a aprimorar o talento dos jogadores. E logo depois do intervalo, em uma casa de Bauru, a torcida vai ficar dividida durante o Jogo do Brasil amanhã. O Unesp Notícias volta já já.
Depois do sufoco do último sábado, nos jogos das oitavas de final da Copa do Mundo, amanhã é dia de sofrer de novo com a seleção brasileira, agora valendo uma vaga na semifinal do campeonato. Por causa do jogo, os serviços municipais saem da rotina e muita coisa deixa de funcionar. Veja então o que abre e o que fecha nesta sexta-feira em Bauru. A Prefeitura e as secretarias municipais mantêm o expediente normal no período da manhã, das 8 ao meio-dia, e fecham depois do almoço. Já em Durbe, funciona das 8 da manhã às 2 da tarde. Durante todo o dia, o DAI atende por telefone em esquema de plantão, para receber reclamações sobre a rede de água e esgoto. Para quem liga de telefone fixo, o número é o 0800 77 101 95. Já para ligações de celular, são 2 números, 3235-6140 ou 3235-6179. Os atendimentos médicos de urgência e emergência funcionam normalmente durante as 24 horas da sexta-feira. Isso inclui os pronto-socorro central e infantil e as UPAs Bela Vista, Ipiranga, Meiridota e Geisel Redentor. O SAMU também mantém as atividades. Os ecopontos fecham para atendimento à população ao meio-dia de amanhã e reabrem normalmente no sábado de manhã. Já as coletas seletiva e de lixo orgânico não sofrem alteração no período da manhã e da tarde, mas a coleta noturna só vai começar às 8 da noite. No transporte coletivo, as linhas de ônibus rodam normalmente até às 2 horas da tarde de amanhã, mas depois desse horário, os veículos passam a operar com a tabela de sábado. Com as feiras livres, nada muda para as que são realizadas no período da manhã, mas as do período da tarde, como a do Núcleo Otávio Razzi e do Sambódromo, estão canceladas. E para quem busca opção de lazer na sexta, o Zoológico Municipal e o Jardim Botânico também fecham ao meio-dia, mas voltam a funcionar normalmente no sábado, a partir das 8 da manhã. E amanhã, durante o jogo, uma casa aqui de Bauru vai ficar bem dividida na torcida. Pela fachada, já dá para notar que a família que mora aqui vai ficar dividida no jogo da próxima sexta-feira. Dividida em partes. Dentro da casa, o verde e o amarelo convivem em harmonia com o azul e o vermelho da bandeira colombiana. Cláudia deixou o país há quase 4 anos quando se casou com Salvador. Ela se adaptou fácil à vida no Brasil. No entanto, esta é a primeira vez que Cláudia acompanha uma Copa do Mundo fora de casa. Coincidentemente, também é a primeira vez que a Colômbia chega às quartas de final. Como fica o coração? Coração batendo forte. O coração está batendo forte. É impossível dizer que não há emoção, que não há angústia, que não tem um coração prestes a explodir, esperando uma vitória para nós colombianos. Para nós, os colombianos. Ao longo da competição, Cláudia torceu pelo Brasil em todos os jogos e não foi diferente com Salvador. Ele conhece todos os jogadores colombianos e reconhece a qualidade técnica do time. Mas com as duas seleções em campo, é o coração que fala mais alto. Olha, tecnicamente, do jeito que estão jogando, se a Colômbia sair, vai ser uma perda muito grande para a Copa do Mundo. Mas, como brasileiro, eu espero que o Brasil chegue até o final e seja hexacampeão, né? É o desejo de todos nós brasileiros. Brasil e Colômbia já se enfrentaram 25 vezes em jogos da Copa do Mundo. Até agora, a seleção canarinho está em vantagem. Foram 15 vitórias, 8 empates e apenas 2 derrotas. Mas nesta edição, a Colômbia venceu todos os jogos e tem no time o artilheiro do torneio. Ou seja, tudo pode acontecer. Por isso, a família optou por assistir ao jogo em casa e vai contar com um apoio a mais na torcida. Geralmente está vindo amigos dominicanos, venezuelanos, né? E agora a equipe da Colômbia aqui está sendo reforçada com minha sogra, com a minha enteada, que chegaram para passar férias da Colômbia. Mas eu vou providenciar também a vinda da minha irmã e do meu cunhado, uma turma de brasileiros, para dar uma equilibrada na torcida. Vai garantir um reforço, então? Sim, um reforço, porque aqui só estou jogando sozinho. Mas assim que sexta-feira já está combinado para vir alguns parentes meus aqui para reforçar a torcida brasileira. E o espírito por aqui é mesmo de torcida mútua. O Juan, filho da Cláudia, garante que no final da partida não vai ter tristeza. Quem ganhar, vou comemorar também. Bom, agora eu quero saber dos dois, qual que é o palpite para o jogo dessa sexta-feira? Salvador, você arrisca um palpite? Claro, 2-1, 2 gols de Neymar e um de James Rodrigues para a Colômbia de consolação.
E você, Cláudia? Não, 3-1. 2 de James Rodrigues, 1 de Cuadrado e Neymar 1. Bom, então agora a sorte está lançada. E a gente aqui, claro, torce pelo Brasil. Quem vencer a partida enfrenta a França ou a Alemanha, que também jogam nesta sexta-feira, à 1h. E a Rádio Unesp FM transmite a partida da nossa seleção. A emissora faz parte de uma rede pública de rádios organizada pela EBC. A Unesp FM pode ser sintonizada aqui em Bauru, na frequência 105.7. No próximo bloco, o assunto continua sendo futebol. A gente conversa com uma psicóloga sobre o aspecto emocional dos jogadores. E você vai conhecer ainda uma pesquisa genética que pode ajudar no lado físico. O Unesp Notícias já volta. Uma pesquisa realizada em parceria com 3 universidades públicas quer tornar mais clara a relação entre os genes dos atletas e o desempenho físico deles. O estudo é conduzido por pesquisadores da USP, da Unesp e da UFSCar e usou as informações genéticas de jogadores de futebol de categorias de base. Os resultados devem ser concluídos em agosto. É meu, é seu, hoje é tudo. Força, velocidade, resistência. Durante os Jogos da Copa do Mundo, uma das coisas que mais chamam a atenção é o preparo físico dos jogadores. Mas será que esses atletas foram de fato treinados de uma forma em que se aproveitasse melhor as condições físicas de cada um deles? Essa é uma das perguntas que conduz a pesquisa da professora do Departamento de Educação Física da Unesp em Bauru, Sandra Lia do Amaral, e do orientando de doutorado, Tiago Dionísio. Ele é aluno do programa de pós-graduação em Ciências Fisiológicas da UFSCar, que é realizado em parceria com a Unesp. Os pesquisadores decidiram investigar os genes associados ao desempenho físico e como mutações, ou seja, alterações nesses genes, interferem no desempenho dos atletas. A ideia dessa pesquisa é justamente munir os treinadores e a comissão técnica de uma informação a mais que ele possa aproveitar na hora do treinamento para esse atleta. Então, por exemplo, a partir dessa resposta, dessa pesquisa, a gente vai poder saber qual é o gene, se ele está mutado, se ele não está mutado naquele atleta, e em função disso, saber como treiná-lo adequadamente. Para o estudo, os pesquisadores coletaram o DNA de 100 jogadores das equipes de base do São Paulo Futebol Clube. A extração foi feita a partir da saliva dos atletas. Na saliva existem células já descamadas da boca, assim como células do nosso sistema imune, que pode nos fornecer o DNA para o nosso estudo. E uma vez com o DNA nas mãos, a gente vai tentar identificar então se o sujeito possui ou não possui mutações genéticas em genes distintos. Até então nós estudamos 4 genes, tá? Mas já são sabidos mais de 200 que podem influenciar no desempenho humano. As amostras de DNA foram então analisadas neste equipamento, conhecido como PCR, que fica no Laboratório de Farmacologia e Genética da USP em Bauru. O equipamento foi comprado com verba da FAPESP e é utilizado por um grupo de pesquisadores de várias universidades. Pelo computador, que é mais fácil. Depois da extração do DNA dos jogadores e identificação das mutações dos genes associados ao desempenho físico, foi feita a segunda etapa da pesquisa. Os jogadores passaram por testes físicos e então foi possível interpretar os dados coletados no teste com os coletados em laboratório. O resultado mais importante. E esse foi justamente o diferencial da pesquisa, já que a maior parte dos estudos que envolvem genética e esporte não avalia o desempenho físico dos atletas. Até o momento, os pesquisadores obtiveram os resultados de apenas um dos genes analisados, a alfa-actina 3, que produz uma proteína encontrada no tecido dos músculos de contração rápida. A gente descobriu que aqueles sujeitos que não possuem o polimorfismo nesse gene da alfa-actina 3, esses sujeitos eles conseguem desempenhar atividades de força e de explosão muscular melhor do que quando comparados àqueles sujeitos que possuem a mutação.
Na prática, os jogadores que não possuem a mutação no gene saltam mais alto e são mais rápidos em relação aos que apresentam a alteração. A diferença é pequena, mas significativa para o estudo. Vamos pensar no futebol. Para um centroavante, seria extremamente interessante o sujeito desempenhar atividade de força, para brigar pela bola, para arrematar a bola para o gol. Para um zagueiro, também é extremamente importante. Assim, talvez para um lateral, no entanto, para um volante, extremamente importante também, porque ele precisa roubar a bola, passar a bola, dar um lançamento. Então, tudo vai depender da necessidade do atleta. O futebol foi escolhido por ser um dos esportes mais tradicionais no país. No entanto, de acordo com os pesquisadores, nada impede que esses resultados sejam aplicados em outras modalidades. A gente sabe que o futebol é um esporte coletivo, que há várias influências externas a ele, né? Mas a gente consegue aproximar esses resultados de outros esportes coletivos com certeza e fatalmente nos esportes individuais essas informações são muito mais impactantes. A única ressalva dos pesquisadores é que a análise genética deve ser vista sempre como uma ferramenta a mais para auxiliar o atleta, nunca como fator de escolha ou de exclusão. Às vezes o sujeito não tem a melhor condição genética, a melhor condição física, mas o sujeito tem uma condição psicológica, uma condição de inteligência que supera todos os outros. Então é um balanço de tudo. A gente, de maneira alguma, pode encarar isso dessa forma. A gente não pode excluir, não podemos cometer esse crime. Isso é um crime ético. A gente continua a falar sobre características que influenciam no desempenho dos atletas, mas agora falando do aspecto emocional. Vamos conversar com a psicóloga Natália Pinheiro Hort, especialista em psicologia esportiva. Natália, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu agradeço o convite, Larissa. Natália, o aspecto emocional, ele pode interferir na manifestação de certas características que são determinadas pelos nossos genes? Sim, certamente. Todo o desempenho e toda a característica que tenha uma expressão física ou corporal pode ser afetada pelas emoções e por outras questões psicológicas, né? Essa influência existe, por exemplo, em qualquer atividade que a gente possa desempenhar e não é diferente com o esporte. Por exemplo, no caso de um jogador que tem uma alta aptidão definida pela genética para fazer dribles ou jogar em alta velocidade. Certamente, se esse jogador tiver uma experiência que aumente a probabilidade de sentir muita raiva ou muita agitação, isso vai concorrer diretamente com a habilidade de fazer dribles, uma vez que a coordenação motora pode ficar em segundo plano diante de um cenário emocional muito conturbado. Então, é perfeitamente previsível e compreensível essa influência, né, das emoções sobre o desempenho físico, sim. Os próprios pesquisadores, como nós vimos aí na reportagem, eles falam que não tem essa relação determinista, né? Eles identificaram certas aptidões determinadas pela genética, mas na hora de entrar em campo, o emocional influencia muito, né? Muito, muito. E eu queria saber de você, esse aspecto emocional, ele pode ser treinado assim como o físico? Pode e deve, né? É muito interessante que um evento da repercussão, como a Copa do Mundo, né, e futuramente as Olimpíadas, possam atrair o olhar para a psicologia dentro do esporte, a psicologia do esporte. Então, não só o manejo das emoções pode ser ensinado e desenvolvido em atletas, mas também outras habilidades psicológicas, como concentração, como manejo de estresse dentro de equipes, como relacionamento com o técnico, a questão do automonitoramento, dentre outras. Então, não só pode, como é desejável, que para o alto rendimento esse trabalho seja desenvolvido de uma maneira gradual e de médio a longo prazo, porque isso realmente define muito a qualidade dos competidores em momentos decisivos, né? Nós vimos essa semana que a própria psicóloga que acompanha a seleção falou que agora vai ficar mais próxima dos jogadores. Talvez esse trabalho deveria ter sido feito antes, como você disse, é um trabalho de longo e médio prazo, né? Sim, a gente sabe que com a seleção brasileira aconteceu um trabalho de avaliação, né, bastante completo, pelo que se tem notícia, com relação à identificação de diferentes habilidades e perfis e características de cada jogador e da equipe como um todo, no sentido de ampliar o alcance do técnico, da comissão técnica sobre o desempenho de cada um. Mas o importante é que esse tipo de trabalho não pare na avaliação, né, que realmente possa haver um acompanhamento de longo prazo, porque depois da avaliação, certamente muitas demandas ficam explícitas de questões psicológicas que precisam ser desenvolvidas, né?
tenho certeza que todo psicólogo do esporte, se tiver a oportunidade, vai preferir fazer um trabalho de médio e longo prazo, porque isso certamente tem a ver com resultados muito mais satisfatórios e muito mais significativos também, né? Falando da seleção brasileira, né, o assunto do momento, nós percebemos vários jogadores chorando em momentos diferentes, durante o hino, durante o jogo, no pós-jogo. Esse choro excessivo, que não é comum entre os jogadores de futebol, né? Ele ajuda ou ele mais atrapalha, na sua visão? No meu ponto de vista, é bem relativo, e eu vou explicar o porquê. Então, por exemplo, é comum a gente observar em atletas brasileiros de maneira geral, não só do futebol, que um certo excesso da demonstração de emoções, de uma certa euforia, ou mesmo ansiedade, ou aquela sensação de orgulho de estar representando o país, que toda essa emoção excessiva pode concorrer muito com a concentração e com a capacidade daquele atleta focar no desempenho, né? Então, é claro, a gente já passou por exemplos em outros esportes e também no futebol, em que esse excesso de emoção pode ser uma característica complicada da nossa cultura na hora que a gente pensa no alto rendimento. Mas não é sempre assim e não necessariamente é assim. Eu acho que o último jogo da seleção brasileira traz um exemplo muito interessante de quando esse choro aparentemente excessivo pode ter sido muito importante favoravelmente, né? O Júlio César foi filmado, né, chorando muito antes da cobrança de pênaltis e bastante emocionado, e para muitas pessoas olhar para aquela cena foi suficiente para chamá-lo de amarelão e de que ele não estava segurando a pressão. Passou em segurança, né, a princípio, mas o que a gente viu foi um goleiro muito concentrado, muito firme e muito seguro, né? Então, se chorar é uma maneira também de aliviar a pressão e a ansiedade antes de um desempenho, então esse choro ele é positivo. Então, por isso que é bom a gente olhar para cada exemplo, para cada contexto, né? O que a gente sabe é que existe, sim, uma característica cultural do nosso país e que os nossos atletas estão inseridos, de muitas vezes não saber lidar com essas emoções tão intensas que decorrem de uma exposição a uma competição tão importante. E é possível, Natália, jogar sem pressão no ambiente que eles estão? Foi cobrado deles que eles sejam campeões do mundo. Eles só têm essa alternativa. Isso. E é possível que essa pressão não interfira no desempenho? Eu acho impossível. Na minha opinião, invariavelmente esses atletas, esses jogadores vão precisar lidar com essa pressão muito frequentemente, né? Não é possível que um atleta desse nível esteja indiferente a essa expectativa, porque no nosso país futebol é muito mais do que um esporte, é uma questão cultural muito intensa e muito representativa de características do nosso povo. Então, evidentemente, a pressão sobre eles é muito grande e é impossível que eles não sejam afetados por essa pressão. Até por isso é tão importante que atletas tenham um acompanhamento psicológico para desenvolver habilidades para lidar com essa pressão, porque ela é um fato e os jogadores acho que tratam isso abertamente. Eles estão chamando para si mesmos a responsabilidade, pelo menos na hora das entrevistas, na maior parte do tempo. E durante alguns momentos do jogo a gente vê que isso é possível, em outros momentos a gente percebe que eles não estão administrando tão bem essa pressão e as dificuldades que todos os adversários naturalmente vão impor a uma seleção que deve ser uma das mais estudadas para esse Mundial. Então é impossível passar indiferente a isso, é realmente um trabalho muito árduo, né, que os atletas passam numa competição dessa magnitude. Tomara então que amanhã eles usem a favor deles essa pressão. Isso, e saibam lidar de uma maneira positiva, assim. Muito obrigada, Natália, por sua participação. Eu que agradeço. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde. Tchau!